Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bom, hoje eu vim aqui falar com você sobre os ritmos da natureza. Você já parou para observar como o sol e a lua têm essa dança, né, tão maravilhosa de fazer com que o dia seja tudo muito claro, luminoso, eh, produtivo, enquanto a noite nos proporciona, né, esse momento de recolhimento, de quietude, de autoobservação, de comunhão, né, de recolhimento mesmo. Então, tudo na nossa vida acompanha esse fluxo, né, de contração, expansão. E eu tenho observado cada vez mais o como a gente vem se desconectando desses ritmos da vida, né, desse pulso, né, da natureza. E eu estando aqui nesse lugar que é muito incrível, que eu vim passar um final de semana, né, num retiro, me veio muito essa reflexão de como nós, seres humanos, frente à nossa cultura, como a gente vem vivendo nesse modo de produtividade, de condicionamentos, né, de que desde pequena a gente vem sendo orientado a seguir determinados padrões e que muitas vezes a gente acaba aqui repetindo mesmo aquilo parecendo não ser tão coerente com alguma coisa dentro de nós, né? E nós mulheres, principalmente, eu vejo o como a gente é induzida de alguma maneira, né, a nos desconectarmos ainda mais de toda essa ritmicidade da nossa natureza. Então, quando a gente é menina, a gente começa a experimentar, né, a menarca, a primeira menstruação, e aí a gente acaba que muitas vezes tendo alguns sintomas desconfortáveis, né, de acne, de inchaços, mamas doloridas, muita cólica. E aí a gente acaba recorrendo muitas vezes um médico especialista, o que algumas vezes acaba que prescrevendo remédios como anticoncepcionais para que aquele nosso ciclo possa se regularizar de alguma maneira e aliviar determinados sintomas. O que algumas vezes acontece, tem uma melhora, mas muitas vezes não melhora e começa a gerar outros problemas. Então, quando a gente coloca um anticoncepcional para dentro do nosso corpo, a gente inibe o nosso processo ovulatório, né? Ou seja, a gente impede que o óvulo saia ali de dentro daquele folículozinho para ter uma possibilidade de uma gestação. Só que isso gera toda uma alteração hormonal no nosso corpo, porque o nosso corpo ele funciona como se fosse uma grande orquestra. Então, se você silencia de alguma maneira um desses instrumentos, né, que estariam ali tocando, o que acontece? A tendência é bagunçar o resto da sua orquestra. E aí a gente tende a ter, por exemplo, né, uma diminuição de testosterona, a gente tende a... O nosso corpo ele passa a entender que a gente não está mais naquela fase reprodutiva e isso começa a gerar, às vezes, ganho de peso, a pessoa pode se sentir inchada, alteração de humor. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Existem indicações sim para tomar anticoncepcional, existem diferentes tipos de anticoncepcionais, mas o que eu quero trazer aqui como uma reflexão é a questão da gente perder esse nosso ritmo. Assim como nós somos feitos para dormir à noite e muitas vezes a gente passa horas da noite acordado, seja trabalhando, vendo televisão, enfim, né, ou na balada. E isso faz com que a gente vá se desconectando com o nosso ritmo interno. Então, assim como uma música qualquer precisa ter um ritmo, assim como o sol e a lua, né, estão o tempo inteiro nessa dança, né? Imagina se o sol cada dia nascesse de uma hora, né? Tem dia que ele fala, hoje eu não vou nascer. Como seria a bagunça no planeta? E isso tem feito a gente, então, perder um pouco a noção de tempo e espaço, de onde a gente está, o que as interferências externas estão gerando de sensações no nosso corpo, né? E isso faz com que a gente acabe que entrando então nesse padrão de condicionamento, de viver uma vida muitas vezes ligada no piloto automático, sem parar para entender o que meu corpo está precisando naquele determinado momento. Então, você que é mulher, você sabe, quando você vai menstruar, geralmente você fica mais recolhida, você quer ficar mais quietinha, o seu corpo às vezes está mais cansado.
E isso é natural do nosso ciclo. É lógico que em excesso tem que observar quais são os desequilíbrios que você porventura está tendo. Mas respeitar as oscilações da nossa natureza é algo que nos leva àquele estado de autocompaixão, de autoamor, de autocuidado, de autorrespeito. E o quanto a gente não vem nos desrespeitando frente a esses nossos ciclos, a esses nossos momentos. E isso gera toda uma alteração, né, entre a coerência do nosso coração, que é onde reside a nossa grande sabedoria, né, com a nossa razão, que fica sempre tentando suprir aquelas expectativas de um modelo de sociedade que não condiz com a nossa natureza. E aí isso acaba levando a gente ao quê? Aos excessos. Então, eu acabo que me estressando mais, aí eu preciso de algo que me relaxe mais e muitas vezes, né, um relaxamento mais rápido com menos esforço, porque você muitas vezes nem tem energia para fazer de repente um esporte que vai te levar a um relaxamento, você vai lá e come demais ou bebe demais ou, enfim, né, usa drogas que possam induzir um relaxamento, ou você vai começar a precisar de um remédio para você dormir melhor. E aí a gente acaba entrando nesse ciclo vicioso, onde a gente acaba que dependendo de outras pessoas para prescreverem uma determinada coisa, para a gente poder se sentir um pouco melhor. E faz cada vez mais, isso vai se acumulando e você vai ficando num estado de anestesia que você parece que não perde um pouco o sentido das coisas muitas vezes, né? Então, esse modelo de consumo, né, que a gente acaba recorrendo como uma forma de tentar anestesiar todas essas dores pela falta de percepção da nossa natureza, é o que tem feito a gente destruir o planeta da forma como a gente vem destruindo também. Porque se a gente está comendo demais, a gente está gerando um desequilíbrio, né, no ecossistema. Por quê? Porque tudo aqui foi feito de forma muito harmônica e perfeita para que todos pudessem experimentar o que é ser livre, o que é ser felizes. E a partir do momento que eu começo a ter demais, alguém está perdendo alguma coisa nessa história, né? Então, como que a gente consegue restabelecer esse equilíbrio? Vide todas as alterações climáticas, por exemplo, que estão acontecendo no planeta. Ah, não tem nada a ver com isso, porque isso sempre aconteceu, né? Mas não, em menos de 200 anos a gente, pela nossa forma de consumo, né, as indústrias causando toda essa poluição, aquecimento global, está gerando todas essas mudanças drásticas que a gente está sendo impactado, né? Porque quando tem uma geada a gente perde culturas, por exemplo, então o agricultor começa a sofrer com aquilo, né? Ele acaba que perdendo os recursos que ele teria ao vender aquele determinado produto, a gente acaba que tendo que gastar mais com aquecimento, então a luz elétrica você vai consumir mais, você vai gastar mais, a gente acaba que desmatando, por exemplo, a Amazônia e muita terra para a gente produzir mais alimento por conta do aumento do consumo global de produtos de origem animal, então, né, nossa floresta está indo por água abaixo por conta de plantio de soja, de milho, né, para alimentar em grande parte a agropecuária, e com isso a gente acaba aqui contaminando todo o solo, porque essas monoculturas precisam de muito agrotóxico, e com isso a gente mata um monte de bicho que deveria estar ali nutrindo esse ecossistema, levando, né, as sementes e fazendo as polinizações e tudo mais. E a partir do momento que a gente começa a intervir, para quê? Para suprir essa necessidade de poucos, né? Porque muita gente não tem acesso a esse tipo de produto. Mas se eu tô consumindo, eu tô gerando esse impacto ali de uma forma que também vai me impactar em algum momento. Então, eu tô trazendo tudo isso, por quê? Porque por a gente estar descompassado nesse ritmo nosso, a gente está gerando todos esses desequilíbrios que estão afetando todas as pessoas, todos os seres, né? O planeta inteiro, com essa pandemia, a gente viu como a gente deixar de hiperproduzir, né, de ficar um pouquinho mais quietinho, que foi o que a gente fez esse recolhimento, a gente já ajudou os pássaros a cantarem e se mostrarem mais, né, os golfinhos estarem mais presentes aí próximo da gente, as águas então passaram a ficar mais limpas, nas árvores parece que ficaram mais verdes. Então a natureza ela é muito sábia, né, e se a gente conseguir
se reconectar com essa natureza que existe aqui dentro e buscarmos o nosso equilíbrio dentro de todas as adversidades que a gente tem na nossa vida, porque eu acho que desafios a gente sempre vai ter, é uma maneira da gente conseguir esse estado de harmonia, de paz, né? Porque se eu vejo alguém sofrendo na minha frente, ou eu sou violentada por alguém que não tá carecendo de recursos e precisa usar da agressividade para conseguir, de repente, dinheiro para comprar uma comida, eu também tenho a minha responsabilidade nisso e eu também não estou vivendo em paz e em liberdade. Então, cada escolha, cada coisa que a gente faz aqui, nessa bolinha azul que chama Terra, impacta no outro, impacta nas pessoas que estão à sua volta, impacta no planeta, impacta nos seres vivos, né, em todos os animais, nas árvores, na floresta. Então que a gente possa entender qual é o nosso papel aqui, né, através de nos reconectarmos com os nossos ciclos. De repente, só de você ir dormir mais cedo, você já está se reconectando com o seu ciclo. De repente, só de você experimentar ficar uns meses sem usar anticoncepcional e observar o seu corpo, a sua alimentação, o seu sono, a sua mente, você já comece a desinflamar, desintoxicar, e talvez aqueles sintomas que você tinha nem vão precisar mais de anticoncepcional, porque você já purificou o seu corpo só de você se reconectar com a sua natureza. Então que a gente possa a cada dia buscar nos ajustarmos mais com toda essa ritmicidade, né, que tem à nossa volta, né? Observa as marés, como elas têm toda essa dança, né, junto com as luas que vão mudando, e ela vai mudando também. Assim é o nosso ciclo menstrual, assim são todas as coisas à nossa volta, né? Então, eu deixo aqui essa reflexão para você. Espero que de alguma forma tenha te contribuído aí para o seu bem-estar, e a gente se vê numa próxima. Até breve.